e nos leve às Escrituras, para nós lermos de novo todos esses relatos. Leia o Evangelho de Lucas cuidadosamente, porque é ele sim, é ele, dentre os 4, que vai dedicar mais tempo à humanidade do nosso Senhor Jesus, como vimos. Uma humanidade mansa, pobre e gentil. A humanidade do Redentor. E então vamos entender as palavras de Paulo, o companheiro tão chegado de Lucas, quando Paulo vai escrever: ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que então nós, que éramos pobres, nos tornássemos ricos. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, diz Paulo, 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Hoje então, com a ajuda do Senhor, vamos dar o 5º passo e vamos ao Getsemane. Nós falamos, irmãos, já que essa crise do Getsemane, ela é tão particular e numa hora tão decisiva que o senso do nosso coração nos aproximarmos desses textos sobre o Getsemane não é outro, senão tirarmos as sandálias de nossos pés. Porque estamos pisando um terreno tão obscuro, uma transação tão santa entre o Pai eterno e o Filho eterno. Entre aquele que disse aquelas palavras: minha alma está profundamente angustiada até a morte. Que tipo de compreensão nós temos dessas coisas? Nunca chegaremos ao final. Teremos certamente uma eternidade sem fim, inesgotável, para aprendermos um pouco mais do significado desses assuntos. Não tenha dúvida, nós o aprenderemos por toda a eternidade. Porque o cordeiro que nós contemplaremos é o cordeiro como que recentemente imolado. Nas palavras de João, em Apocalipse 5, lembra-se? Foi esse que João viu, historicamente falando, em torno de 60 anos depois da sua morte e ressurreição. Um cordeiro de pé, no meio do trono, como que recentemente imolado. João viu que o sangue do cordeiro, diante de Deus, sempre é fresco. E assim nós teremos esse cordeiro de Deus, nosso cordeiro, para contemplarmos por toda a eternidade. Por isso, irmãos, esse ambiente futuro na sua presença será cheio de tanta adoração. Como se nós estivéssemos, na linguagem aqui do tempo e humana, abrindo um tesouro em cada dia eterno, deslumbrando-nos, 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 sem fim. Cristo de riquezas insondáveis. Então, quando nós chegamos ao Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de óleo, prensa de azeite. Aquele que é incenso para as narinas do Pai, também é essa azeitona, que agora foi para esse lugar onde era prensada, e então dela pudesse fluir esse óleo. Esse óleo seria derramado 50 dias depois, no Pentecostes. Então o Senhor vai ao Getsemane. E nós vamos buscar seguir alguns passos dessa 5ª crise, evento crítico do nosso Senhor Jesus. Então vamos, em primeiro lugar, abrir um verso no Salmo 22. Nós já lemos 2 versículos nesse Salmo, que tem a ver com o nascimento do nosso Senhor. Nós já lemos, em reuniões passadas, os versos 9 e 10. Vamos lê-lo mais uma vez, apenas para termos um pouco do contexto. Salmo 22, o chamado Salmo da Cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Palavras do Senhor na cruz do Calvário. Como alguns sugerem, nosso Senhor provavelmente tenha recitado todo esse salmo enquanto estava na cruz do Calvário. Então no verso 9 ele diz: contudo, tu és quem me fez nascer,
e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Agora o próximo verso, o verso 11, parece ter uma relação direta com o Getsêmani. Versículos 9 e 10, uma relação direta com a manjedoura, como vimos. Não havia lugar para eles na hospedaria. Sua mãe o enrolou com faixas e deitou na manjedoura. A confiança do Verbo encarnado estava posta completamente naquele que era o seu Deus. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Agora o versículo 11 parece ter uma relação tão estreita com o Getsêmani, pois na sequência então é dito: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Amados irmãos, quando nós vemos o registro de Marcos, confira Marcos capítulo 14, a partir do verso 70, nós sabemos que é Pedro, o apóstolo, quem está por trás do Evangelho de Marcos. Não temos tempo agora para explicar por quê. Ali há palavras técnicas, absolutamente técnicas, de pescadores, e há informações que somente um discípulo chegado ao Senhor poderia dá-las. E nós sabemos que quem está por trás do Evangelho de Marcos não é João, não é Tiago, mas definitivamente é Pedro. A relação de Pedro com João Marcos era estreita, porque a relação de Pedro com Maria, mãe de João Marcos, era estreita, segundo o livro de Atos. Então, todas as informações que João Marcos recebe são informações de Pedro. É João Marcos que vai registrar que quando Pedro negou o Senhor, ele não apenas negou, mas ele amaldiçoou, ele praguejou. Pedro conhece bem sua própria experiência, e sem dúvida alguma, é ele quem passa essa informação para Marcos, e é Marcos quem registra. E muitos outros detalhes mais. Então, quando nós chegamos ao Getsêmani, conforme registrado em Marcos 14, nós vemos que o nosso Senhor se distancia dos seus discípulos, como um tiro de pedra, e vai orar. E deixa atrás de si Pedro, Tiago e João. Por que o Senhor os leva ao Getsêmani? Nosso Senhor é homem. E ele busca em seus 3 companheiros, os mais íntimos, aqueles que pudessem vigiar com ele. Companheiros espirituais. Então ele se afasta deles e vai orar. Então é Marcos, e unicamente Marcos, quem registra, que quando o Senhor retorna dessa sua oração, agonizando diante de Deus, ele vem aos seus discípulos, e então Marcos vai dizer: e disse a Pedro. Os outros evangelistas não vão citar o nome de Pedro, porque é Pedro que sabe que isso foi dito a ele. Então, o que ele disse a Pedro? Simão, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Minha alma está profundamente angustiada até a morte. Simão, nem uma hora pudeste vigiar comigo? O texto que nós lemos em Salmo 22:11. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Nem mesmo esses 3 companheiros que o Senhor buscou para essa hora tão terrível, ele pôde encontrar neles amparo algum. Ele iria viver uma hora diante do Pai tão única, que nenhum dos seus companheiros, então, poderia participar. Ainda se seguirmos o sentido do Getsêmani, amados irmãos, creio que nós podemos aproximar dele, só aproximar, da seguinte maneira. Quando estudamos a vida do nosso Senhor Jesus, há 2 pilares que governavam essa vida humana, 2 pilares santos. Por um lado, o que ele tinha no coração como seu primeiro pilar? A vontade de Deus. Ele disse assim, como registrado em João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Foi profetizado sobre ele em Isaías 53, que a vontade do Senhor prosperaria nas suas mãos. Não vim
Não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Tanto